aquecimento ao nosso webinário Só a Teoria da LGPD não paga os nossos boletos. Vão ser uma sequência de 7 lives até o dia 25, né? Até quarta-feira da semana que vem, às 20h17. Então, todos os dias a gente tem um encontro marcado e a gente vai falar sobre temas muito bacanas, tá? São 7 lives. No final do arco-íris vai ter um pote de ouro, mas só para quem acompanhar todas as nossas lives, maratonar, e para quem tiver afim, para quem quiser ser de verdade aí, um profissional atuante nessa área tão promissora. Agora bora lá. Então a gente vai começar a nossa primeira live de hoje, né? Primeira live da sequência de aquecimento, não de hoje, me desculpem, a live vermelha. O que a gente vai falar nessa live vermelha? A gente vai falar sobre, deixa eu mudar aqui para vocês verem os temas super bacanas que a gente vai tratar hoje. Bom, então o primeiro lugar que a gente vai falar é por que foi criada uma lei geral de proteção de dados pessoais. Depois a gente vai falar por que o mundo passou a utilizar dados como forma de ganhar dinheiro, passou a monetizar dados pessoais. E, por fim, nós vamos falar como que a LGPD impacta o mercado, como que ela vai mudar e como que ela está mudando, ela já está mudando, porque a LGPD já é realidade, como ela está mudando a realidade das empresas. Então, para quem não me conhece, para quem está chegando aqui agora e está vendo esse conteúdo aí pela primeira vez, está me vendo pela primeira vez, está me ouvindo pela primeira vez, o meu nome é Natália Coelho, sou advogada, sou membro efetivo da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB. Sou professora, criadora e desenvolvedora do Método LGPD de Verdade, um curso mais completo do mercado, da teoria à prática de verdade, mostro todos os bastidores da área de proteção de dados e de privacidade. Atuo única e exclusivamente hoje com proteção de dados e privacidade. Larguei emprego estável no escritório de advocacia, onde eu conheci a LGPD e abri meu próprio negócio, decidi empreender, me tornar empreendedora nessa área e hoje tenho uma empresa de consultoria que só trabalha com isso. Bom, então, recados dados, vamos começar com o nosso conteúdo de hoje, gente. E vamos lá, que é conteúdo à beça. Bom, vamos embora. Então, por que foi criada uma lei geral de proteção de dados e por que nasceram essas legislações ao redor do mundo com o intuito de proteger dados pessoais? Primeira coisa é que a gente vem de uma evolução social, tecnológica, mercadológica, negocial, empresarial. Ou seja, a nossa sociedade ela vem evoluindo ao longo dos anos. A gente passou a viver na sociedade da informação, onde a informação ela vale ouro, ela vale mais do que ouro, ela vale mais do que petróleo. E não é qualquer tipo de informação, são dados pessoais. E há um motivo claro para isso. Porque quanto mais as empresas conhecem os seus consumidores, os seus clientes finais, mais vantagem competitiva elas têm, mais poder de barganha, maior é a fatia de mercado que elas conseguem. Por quê? Porque elas têm mapeado quais são os gostos, quais são os costumes, onde aquela pessoa vai, com quem ela fala, o que ela faz nas horas vagas, qual é a profissão, qual é a idade, a altura, o peso, se ela tem problema de saúde ou não. Tudo isso gera um perfil comportamental e faz com que as empresas consigam vender mais, ser mais assertivas na venda e ter maior lucratividade. Então, como que essas legislações de proteção de dados e de privacidade surgiram no mundo e no Brasil? A Europa sempre pioneira nesse assunto de proteção de dados e de direitos, garantias e liberdades fundamentais. Ela já vinha trazendo em vários textos, em vários diplomas, essa questão da privacidade como garantia fundamental. Mas lá nos anos 90, ela já tinha uma diretiva exclusiva para tratar sobre esse tema de proteção de dados e privacidade, que é a Diretiva 9546.
que é essa diretiva? Essa diretiva ela já falava sobre operações com dados pessoais. Ela já falava sobre essa temática, mas ela não tinha aplicabilidade extraterritorial, ela não tinha aplicabilidade em toda a União Europeia. E aí foi quando a União Europeia, né, ela decidiu, o parlamento lá decidiu criar o GDPR, o General Data Protection Regulation. É um embromation só aqui, mas é a legislação da Europa, da União Europeia, com relação à proteção de dados e privacidade. E essa legislação, ela veio para trazer as normativas e as diretrizes aplicáveis a todo o ambiente, a todos os países da União Europeia e extraterritorial. É aí que chega a LGPD, é aí que chega o Brasil. Por quê? Porque qualquer país que quisesse continuar fazendo negócios com a Europa precisaria ter uma legislação de proteção de dados de privacidade. Porque de outra forma, se não houvesse essa legislação, esse país não poderia continuar fazendo esse intercâmbio de informações e nem prestando serviços para países que estivessem localizados ali na União Europeia. O Brasil, pensando nisso, pensando em se manter as suas relações internacionais em dia, se manter fazendo negócios e não fechar as fronteiras, não fechar os negócios com a União Europeia, se antecipou e criou, editou, promulgou a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Qual é o objetivo dessas legislações? Primeiro ponto importante trazer aqui, para quem está chegando agora nessa área, para conhecer o tema, é que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela é praticamente uma cópia do GDPR, ou seja, da legislação da Europa. Elas são muito parecidas. É óbvio que culturalmente a gente tem diversas diferenças aqui, né? O Brasil não se equipara com a Europa em diversas coisas e assim sucessivamente. Mas, na teoria, na letra da lei, ambas as legislações são extremamente parecidas, inclusive com os mesmos vocabulários, controlador, operador e assim vai, tá? Então, bom, por que essas legislações elas foram criadas? Porque, como eu disse, com a evolução tecnológica, com essa sociedade hiperconectada, com tanta informação, com tanto dado pessoal circulando entre empresas, entre países, e com essa alta monetização de dados que a gente vai falar um pouquinho melhor no tópico posterior, o legislador, ele viu uma red flag, ele acendeu um sinalzinho e eles pensaram, gente, a gente precisa trazer regras para isso tudo. A gente precisa pontuar aqui o que pode e o que não pode ser feito, porque senão isso aqui vai virar o quê? Né? É terra sem lei. Todo mundo pode fazer o que quer, todo mundo invade a privacidade das pessoas, todo mundo sabe tudo que a Natália gosta, onde ela vai, onde ela não vai, o que ela come, que horas que ela acorda, que horas que ela dorme, se ela tira um cochilo da tarde, se ela tem um amante, se ela... Todo mundo sabe de tudo. Gente, não, peraí, tem limite. E aí foi a hora que começou, os legisladores começaram a pensar em criar essas legislações. Então, o intuito principal das leis gerais aí, dos regulamentos de proteção de dados pessoais, e aqui falando sobre a LGPD, é a proteção e a garantia da privacidade. Então, a privacidade é o objetivo maior, é o objeto sagrado, vamos dizer assim, é o que essa legislação ela vem proteger, a nossa privacidade. Um outro grande uma outra grande sacada, né, um outro grande motivo da criação dessas legislações é a mudança de paradigma de pertencimento dos dados pessoais, o empoderamento do titular de dados, ou seja, de nós, seres humanos, que temos aí a nossa privacidade a ser preservada, que queremos sim conteúdos específicos, queremos ter acesso a uma publicidade direcionada sobre algo que a gente está pesquisando. Putz, eu tô atrás de um sofá. Tava, né? Comprei sofá novo para minha casa, mas eu tava atrás de um sofá
Para mim é excelente receber publicidade sobre sofás, porque eu realmente estava precisando e procurando um sofá. Mas o quão invasivo isso pode ser se a gente não tiver uma regulamentação específica. E é isso que as leis de proteção de dados e privacidade vêm fazer. É por isso que elas foram criadas, para trazer as regras do jogo, para ditar no mercado o que pode e o que não pode ser feito com dados pessoais, a partir, então, da entrada em vigor dessas legislações. Aqui no Brasil não é diferente, agora a gente tem regras claras para o jogo, tá? Qual é o jogo? O jogo da proteção de dados, das operações de tratamento de dados pessoais. A LGPD, ela é aplicável a todas as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que tratem dados pessoais. E, gente, por tratamento de dados, pode fazer uma lista. Elenca aí diversos verbos que vêm à cabeça de vocês. É tratamento de dados pessoais. É um conceito expansionista de tratamento de dados. E isso traz consequências, porque as empresas, elas não estão ligadas, elas ficam pensando que, mas tratamento de dados é só o Google, só o Facebook, o Instagram. Não, a minha empresa não. A minha empresa aqui, minha corretora de seguros não trata dados. Não, a gente não precisa se adequar. Lê do engano. Precisa sim uma escola, uma padaria, uma corretora de seguros, um escritório de advocacia, uma empresa de tecnologia da informação. Todo modelo de negócios que de alguma forma trate dados pessoais e, como eu disse, pense em tratamento de dados num caráter expansionista. Acesso, visualização, processamento, coleta, armazenamento. O simples armazenamento de dados é tratamento de dados. A exclusão, a portabilidade, tudo isso é tratamento e tudo isso tem que estar de acordo com que disciplina essas legislações. Segunda parte aqui da nossa live, então. A gente vai falar agora sobre por que as empresas começaram a monetizar dados pessoais. A partir de que momento que elas enxergaram nos dados pessoais um combustível para o seu negócio, uma moeda de troca para oferecer serviços gratuitos. Então, vocês devem estar assistindo esse conteúdo pelo YouTube, provavelmente, porque foi o link que eu compartilhei. O YouTube, ele é uma plataforma gratuita. Ele tem um serviço pago, mas você não precisa pagar para poder utilizar. Mas como é que você paga? Como é que ele se mantém de pé? Porque ele não é uma ONG, ele não é uma instituição de caridade. É uma empresa e que fatura muito. Como que ela mantém o negócio dela de pé? É na base da troca. Da troca do quê? Dos seus dados pessoais. Então, quando você cria uma conta no Google, quando você faz a sua conta e quando você utiliza e consome, faz uso desse serviço, você está dando os seus dados pessoais. Quais dados pessoais? O seu consumo, aquilo que você compra, aquilo que você acessa, quais os sites que você navega, quais os conteúdos que você mais busca. Para quê? Para ofertar publicidade direcionada. E é através de compartilhamento desses dados com outros players que essas empresas se mantêm vivas. Então, o que as empresas perceberam? Elas perceberam que quanto mais elas conheciam os seus clientes, os seus consumidores, mais vantagem competitiva elas tinham no mercado. E aí elas começaram a fazer uma coleta massiva de dados. Bom, se a gente tem então todo esse poder na mão, é agora mesmo que a gente vai começar a coletar tudo o que a gente pode sobre os titulares de dados, sobre os nossos clientes, sobre os usuários dos nossos serviços. Só que começou a criar-se aí um mercado sem regras, sem leis, sem regulamentos, sem os ditames aí do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, e foi quando as legislações foram criadas. Então, antes a gente tinha no marketing especialmente, a gente tinha uma questão de público-alvo, né? O público-alvo, a gente tinha algumas informações básicas sobre o nosso público-alvo, ou sobre aquela pessoa, né, para quem a gente ia vender o nosso produto,
ou o nosso serviço. E agora a gente tem o que a gente chama de persona. Quem é a persona, né? Que tanto se fala. A persona, para essa finalidade de marketing, é aquela pessoa que a gente consegue saber qual é o comportamento dela. O que ela faz nas horas vagas, o que ela gosta de beber, de comer, onde ela gosta de ir, qual é a religião, a orientação sexual, dados hipersensíveis, qual é a etnia, faixa salarial, onde ela trabalha, quais são as dores dela, por que ela sofre, por que ela quer mudar a vida dela. Olha a intimidade, olha onde a gente chega, olha onde a gente consegue entrar. A gente, quando eu digo, são as empresas. Então, é pensando nisso tudo que a legislação trouxe regras específicas. Lembrando que a LGPD não é binária, ela não é 0 ou 1, não é assim, a partir agora, então, da entrada em vigor da LGPD, a gente já não, as empresas não podem fazer mais nada, tá tudo proibido, vai acabar com o marketing digital tá extinto. Não, gente, não tem nada disso, tá? O que vai acontecer agora é que vão ter regras claras, regras bem estabelecidas e regras justas com relação à monetização dos dados pessoais. Não há problema em monetizar dados, mas desde que isso seja feito de acordo com a legislação. Então, agora o nosso papel de quem trabalha nos bastidores, de quem está por trás das operações e quem vai fazer a orientação dos clientes para que eles estejam em conformidade com a LGPD, é justamente isso, é entender o modelo de negócio, é ter um mindset voltado para o negócio, especialmente para o negócio digital, onde há uma coleta massiva de dados. Aí está um nicho perfeito de atuação, tá? Para quem quer atuar nessa área de proteção de dados de privacidade, focar no digital é sensacional. Por quê? Porque está faturando muito, está sendo um mercado super aquecido e está precisando de profissionais qualificados para atender as demandas de LGPD, tá? Então, é por isso que o mercado passou a utilizar dados como combustível. Por isso que criou o bordão de que dados são o novo petróleo, valem mais do que ouro, e é por isso que as empresas passaram a monetizar dados pessoais. E como consequência a gente tem todas as legislações e regulamentações desse tema vigentes, e cada vez mais vai se falar nesse tema a partir de agora, não só no Brasil, como no mundo todo. Isso é realidade, isso veio para ficar e não vai ter mudança. Tá? Legal? Bom, agora a gente vai falar sobre o impacto, né? Qual é o impacto da LGPD no dia a dia das empresas? Como que a LGPD veio e vai impactar e está impactando o negócio das empresas? Como eu disse, a LGPD não é binária, ela não é 0 ou 1, não é tudo ou nada. Não é que a partir de agora não pode nada com dados pessoais, vai ser... Não é isso, tá? E eu nem quero que vocês tenham essa visão radical. Profissionais que têm essa visão radical, quando entram nesse mercado, eles têm os dias contados, tá? E eu tô sendo bem honesta com vocês, assim. Eu não tô dizendo aqui que vocês têm que ser super permissivos na consultoria de vocês, nas orientações que vocês vão dar para o cliente de vocês. Mas ter um mindset de negócio, ou seja, ter uma visão ampla, mergulhar no ecossistema daquela empresa, entender a funcionalidade, entender o core business, o modus operandi, o que ela faz para viver, por que ela precisa de dados pessoais. Senão, se de outra forma você não fizer isso, você vai inviabilizar o negócio do seu cliente. E que cliente que quer contratar e pagar por um serviço que vai inviabilizar o negócio dele? Não vai pagar, não vai fazer, não vai ver valor. Ele quer que você traga soluções, que você resolva problemas, que você agregue valor. E aí toda aquela teoria, tudo aquilo que está disciplinado só na letra da lei, não vai fazer, no fim das contas, o seu cliente querer te contratar. Não vai. E é por isso que eu sempre afirmo que só a teoria não paga boleto. Porque se você ficar só preso na teoria,
você não vai conseguir trazer valor para o seu cliente. O grande impacto da LGPD aí, com relação a essa questão de dados pessoais, de privacidade e da LGPD, é a questão de quem é dono dos dados. Antes da LGPD, antes da entrada em vigor dessas legislações, as empresas elas tinham a ideia de que elas eram donas dos dados, que elas eram os titulares dos dados pessoais, que elas podiam fazer o que elas queriam com aqueles dados. E agora não, há uma inversão desse papel, há uma inversão da titularidade desses dados. O titular de dados é o dono dos dados, é o ser humano que está por trás dele, sou eu, é você, é o nosso colega, enfim, são todos os seres humanos. A partir de agora, com a entrada em vigor dessas legislações, vai haver uma mudança de paradigma. As empresas elas não são mais donas dos dados, elas estão cuidando dos dados pessoais, elas estão temporariamente tendo acesso aos dados pessoais, e isso tem que ficar muito claro. Então, para mim, esse é o grande paradigma. É tempo de armazenamento, é ciclo de vida dos dados, isso não havia antes. As empresas aí têm bases legadas, né, que são aquelas bases antigas de dados de clientes que foram captados há 20 anos atrás. E elas não tinham uma gestão desse banco de dados, de armazenamento. E agora não, agora com a LGPD, você tem uma finalidade exclusiva, você precisa ter uma finalidade específica para tratar esses dados. E o tratamento de dados, ele tem começo, meio e fim. Então, tem uma finitude. Se você não estiver dentro das hipóteses em que você poderá manter esse dado pessoal armazenado, você tem que excluir. Ou de outra forma, você tem que fazer a anonimização desse dado dentro da sua base de dados, tá? Então, o grande impacto que eu vejo, a maior impacto aí é a mudança de paradigma, de titular de dados pessoais, de empoderamento, da aplicabilidade do princípio da autodeterminação informativa, que vem dizer o seguinte: os meus dados pessoais, quem disciplina o que pode ser feito ou não sou eu, titular de dados. É óbvio que a LGPD também quer preservar o mercado, ela não quer falir o mercado, não quer acabar com a economia, porque se de outra forma não teria o menor sentido de criar uma lei que vai acabar com o mercado, que vai acabar com as empresas, com as maiores empresas do mundo aí, Facebook Companhia Limitada, enfim, essas grandes redes sociais. Então, a ideia dessas legislações não é acabar com o mercado, é fazer um balanceamento entre a proteção dos dados, a privacidade dos usuários e a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, econômico e social. Então, isso tudo tem que estar em equilíbrio, tem que estar equalizado. Esse é o grande lance dessa legislação de proteção de dados e de privacidade. É equalizar a atividade econômica, a mercantil e empresarial e os direitos e as garantias fundamentais dos titulares de dados. Então, o grande impacto é a revisão dos processos comerciais, das práticas comerciais que são atualmente executadas no mercado pelas empresas. Então, o grande paradigma, grande mudança é essa questão da titularidade dos dados pessoais. Um outro grande impacto que eu vejo, eu tô com meu roteirinho aqui de live, por isso que às vezes eu olho aqui pro lado, tá? É a questão da transparência, né? As empresas agora, antes, elas não tinham uma obrigatoriedade de demonstrar nem para o titular de dados, nem para ninguém, né? Nem judicialmente, nem administrativamente, nem para nenhuma autoridade ou agência, o que elas faziam com dados pessoais. E agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, a gente tem essa questão da transparência. Então, as empresas precisam, sim, demonstrar para o mercado, demonstrar para o titular de dados o que elas estão fazendo com dados pessoais. Quais são as operações dela, para qual finalidade, com quem que elas estão compartilhando, quais são as medidas de segurança, tempo de armazenamento, diretrizes de proteção de dados e de privacidade. No fim das contas, são diversas as medidas que deverão ser adotadas dentro dos modelos de negócio dos clientes para poder fazer uma adequação de processos já existentes,
eliminar alguns processos que não fazem mais sentido e, eventualmente, criar novos processos. Então, o grande impacto no dia a dia é conscientizar os funcionários, elaboração de políticas, de cláusulas contratuais, uma due diligence, ou seja, uma investigação dos fornecedores da cadeia de suprimentos, para que de alguma forma a gente consiga saber se aquele desenvolvedor de software que a gente está contratando para a nossa empresa, ele está adequado ao LGPD. Ele está preocupado com a proteção de dados e privacidade, ele tem garantias mínimas e necessárias para que eu não seja responsabilizado, porque lembrando, a responsabilidade da LGPD é solidária. Enfim, então haverá um impacto? Haverá um impacto. Mas, como eu sempre costumo falar para os meus clientes, é um impacto positivo. É um impacto que vai trazer vantagem competitiva para o mercado, que vai fazer com que a gente tenha uma boa gestão de informação, gestão de risco, gestão de crise, gestão de demandas, gestão de prejuízo financeiro. Então, a LGPD ela não tem que ser vista só como uma burocracia, como uma lei que vai trazer exigências XYZ. Esse pitch de vendas não vende. Então, ter um bom pitch de vendas para nós profissionais que estamos atuando, que estamos no campo de batalha, que queremos monetizar a LGPD, é mostrar o diferencial da LGPD. É mostrar, como diz o meu sócio, a casquinha crocante da LGPD. É mostrar por que ela é tão importante, por que o cliente tem que estar adequado, por que ele tem que contratar a sua empresa de consultoria, por que ele tem que fazer um programa de conformidade à LGPD. Porque isso vai fazer muita diferença para o negócio dele. Vai trazer vantagem competitiva. Isso vai blindar o negócio dele, vai evitar multa, processo judicial, vai trazer uma melhor gestão dos processos, uma rapidez, uma otimização, uma fluidez no dia a dia. Gente, são só vantagens, não é custo, é investimento. Então, um bom pitch de vendas, uma boa conscientização das empresas, dos colaboradores vai ser extremamente necessário a partir de agora, tá? Então essa foi a nossa primeira live de aquecimento para o webinário Só a Teoria Não Paga Boleto. Tem muito mais por aí, muito conteúdo bom. Eu conto com vocês na sequência das nossas lives, tá? Amanhã a gente vai ter live, a live laranja, tá? A gente vai falar sobre LGPD e Compliance. Eu espero vocês às 20h17. Não me abandonem, combinado? Tô esperando vocês até amanhã. E ó, só a teoria da LGPD não paga os nossos boletos. Não esqueçam desse bordão, isso vai ficar marcado. E se não fez a inscrição no webinário, inscreva-se, né, gente? Pelo amor de Deus, estão perdendo tempo, porque as vagas são limitadas e só vai ter acesso ao conteúdo ao vivo da nossa aula de resolução de caso real de adequação quem tiver inscrito no webinário. Então, por favor, façam a inscrição de vocês. O link de inscrição tá na bio do meu perfil do Instagram, tá bom? Muito obrigada e até amanhã.